bem-vindos a esse canal. Aqui é a Casa da Dádivas da Terra Virtual. Eu sou Letícia Ribas, alquimista, empreendedora dessa marca e há 18 anos tenho levado conhecimento ancestral para dentro da casa das pessoas. Nesses 18 anos o meu trabalho foi totalmente analógico e agora eu estou trazendo ele para o digital. E hoje a gente vai falar sobre o fazer das raizeiras brasileiras e essas mulheres antigas que tanto me inspiraram através das minhas viagens pelo Brasil e que hoje é um motivo de eu acordar todos os dias, né? O brilho dos meus olhos são as raizeiras brasileiras e o fazer das raizeiras. Então eu, muito nova, comecei a viajar e gostava de estar em lugares inóspitos, montanhas, rios. E nesses lugares eu fui encontrando com esses senhores, essas senhoras que faziam então os remédios. E normalmente nesses lugares menores, né, diferente das cidades grandes, nos lugares pequenos, essas pessoas são muito honradas. Então normalmente a comunidade conhece e reconhece esses senhores e essas senhoras que são os fazedeiros aí dos remédios, então os benzedeiros, as benzedeiras, as herveiras, os herveiros e por aí vai, as parteiras, os parteiros e esses senhores e senhoras então que conhecem as plantas, conhecem o céu, tem essa conexão quase que invisível aos olhos de nós, né, pessoas cotidianas da cidade, né, ou até pessoas do interior, mas também que vivem uma vida mais cotidiana nessa realidade, né, moderna que a gente vive, né, e que muitas vezes não percebe a importância ou deixou de dar valor, né, para esses conhecimentos que todas as nossas avós, nossas bisas conhecem, né, e de alguma maneira a gente já entrou em contato com isso. Por isso que todas essas histórias, né, esses saberes tocam tão fundo no nosso coração, né, quando a gente ouve. Por quê? Porque em algum lugar a gente já teve, né, uma avó, uma bisa, um avô, um biso, ou até pessoas mais próximas, a mãe, o pai, que tem essa conexão com as plantas, com os rezos, com os benzimentos, né, com as orações, né? Então, o fazer das raizeiras brasileiras é uma coisa que é muito encantadora e que mexe num lugar dentro da gente que é profundo e ancestral e que se a gente abre, né, se abre para isso, a conexão acontece com muita rapidez e força. E comigo foi assim, então eu observava, né, as raizeiras por onde eu ia, chegou um momento que eu comecei até assim a procurar ter um olhar atento para elas, né? E passei a frequentar então as casas com muito respeito e por muitos anos eu passei o tempo com elas, né? Então assim, esse lugar de dedicar mesmo dia a dia, horas após horas para estar ali convivendo com muito respeito, né? Porque essas senhoras, muitas delas já dão cursos, né? E fazem as oficinas, mas antigamente não, elas recebiam as pessoas para benzer, reuniam uma comunidade aqui, outra ali, de repente num posto de saúde, né? Mas assim, oficinas e aprender, ensinar e ser aprendiz, normalmente isso era passado assim de mãe para filha, então é de um, de um para dois, poucas pessoas, né? E normalmente as pessoas que estão dentro da casa, né? Os familiares ou as pessoas próximas. Então eu tive essa sorte também, né? Eu considero assim, teve a minha vontade, mas teve a vontade da vida também para que isso tudo acontecesse. Então eu me sinto muito honrada por ter podido frequentar essas casas, ter tido esse tempo com essas senhoras e com esses senhores e agradeço profundamente o meu coração que tomou essa decisão, né, de gastar o tempo, investir o tempo, né, não é gastar, mas ocupar o meu tempo com esses senhores, com essas senhoras e com esses saberes ancestrais.
Então eu fui observando, né, o fazer delas cotidiano, isso é uma realidade cotidiana para elas. E aí eu fui reunindo os meus conhecimentos e fui então me envolvendo com as matérias-primas naturais. As raizeiras, né, o Brasil é muito grande, né, gente? Então assim, tem as raizeiras do sul, tem as raizeiras do meião ali, tem as raizeiras do nordeste, do norte, de todos os lugares. Então o Brasil inteiro é cheio de raizeiras, e a gente tem assim as herveiras, as parteiras que estão mais perto do mar, as que estão no cerrado, as que estão no interior. Então são até assim, é impossível colocar todo mundo num pacote só, assim, né? Inclusive, me aguardem que eu tô preparando aí umas séries movimentadas. Eu acho que a gente vai dar umas viajadas aí pelo Brasil. Não sei não. Acho que sim. Então, eu tive contato então desde essas raizeiras do interior, as raizeiras da praia, as benzedeiras, né? Então ter contato com essa magia, com esse mundo misterioso, com esse fazer das plantas, né? E ver como elas cuidam dos seus quintais, como elas conversam, cuidam, potencializam, como elas conhecem o poder das mãos, como elas valorizam a palavra, o que elas dizem. Elas não são alfabetizadas, o conhecimento elas têm, mas não são alfabetizadas, né? Mas dão o valor profundo para as palavras, né? Então as raizeiras, elas trabalham muito com a palavra, né? O poder das palavras. E isso foi uma das primeiras coisas que eu entendi, que eu aprendi com elas. E também percebi o poder da intenção e da intuição. Então são mulheres extremamente conectadas com a sua intuição, né? Elas fazem aquilo que elas recebem de alguma maneira, né? Sentem, então intuem. E também a intenção, né? A intenção que é colocada dentro de cada um do fazer, seja um benzimento, seja uma oração, seja um unguento, seja uma pomada, um emplastro, o que for, um escaldapé, um banho, é infinito, né? O universo das raizeiras, né? E das herveiras. Então, essa conexão que elas têm com a intuição e com a intenção é muito profunda, é muito forte e, na minha opinião, né, do que eu observo, do que eu aprendi, é a fonte de tudo, né? Então, quem é minha aluna, quem fez os meus cursos presenciais até hoje, sabe que o rumo da minha conversa vai muito na intenção e na intuição, né? É matéria-prima dos nossos fazeres também, uma matéria-prima invisível, né? E o poder das nossas mãos, né? Então, esse poder que as nossas mãos trazem e que sai de dentro do nosso coração, que está conectado com a nossa mente, conectado dessa maneira com Deus, com o universo, né? Não sei como que você chama essa força primordial, mas é essa conexão que nos alinha, que alinha, né, uma raizeira, uma benzedeira, uma parteira, e também conectada com a raiz, né, conectada lá com o chão, com as raízes, e mantendo então assim o seu corpo em total funcionamento com a sua própria energia, né? Então muitas vezes a gente pensa, nossa, que magia, que bruxa, que mágica. É pura conexão natural. É magia? É bruxaria? É conexão com a natureza. É pura conexão. Então você olha aquela senhorinha ali, ela tá em total conexão com a natureza, com os conhecimentos e trazendo pra gente, né, essa cura. Então, em alguns lugares do Brasil, inclusive, as benzedeiras, elas estão no posto de saúde, trabalhando junto com os médicos. Então, as pessoas chegam no posto de saúde, passa primeiro pela raizeira, pela benzedeira, e se for um caso
além daquilo que a benzedeira pode resolver, então vai para o médico. E é um trabalho que tem facilitado muito a dinâmica dos postos de saúde que tem por aqui. Então, esse tipo de funcionamento de posto de saúde eu conheci aqui pelo Sul, né? Aqui mesmo no Paraná. Então, é uma maneira de a gente entender também como pode ser positivo, como pode ser um trabalho conjunto, né? Essa união entre as raizeiras e o conhecimento ancestral e até a medicina convencional, né? Unir a medicina tradicional com a medicina convencional. Seria incrível, né? Tomara que um dia a gente chegue lá. Passinho por passinho a gente vai, né, recolhendo então esses exemplos e quem sabe construir um Brasil aí bem melhor, né, onde a gente ancora as nossas raízes, honra os nossos ancestrais e os seus fazeres e trabalha para o que está acontecendo agora, né, na modernidade, com tudo que a gente também já conheceu, já evoluiu, né? Então que a gente possa aí estar unindo esses saberes, né, ancestrais com o futuro, até porque esse saber ancestral está sempre dentro da gente, né? Ele faz parte, na minha opinião, ele pertence ao nosso DNA, né? Ele tá lá, assim, pertencente mesmo, é a nossa história, são os nossos componentes físicos, químicos, né, e etéricos também, é isso que compõe o nosso corpo, né, são aqueles que vieram antes da gente e essas informações, né, nós somos um amontoado de informações em forma de gente, então que a gente possa estar resgatando também, né, não só a honra, né? Então, honrar esses senhores, essas senhoras, né? Dedicar o nosso tempo também para esse conhecimento, né? Validar o que é muito importante, validar esse fazer, esse conhecimento das raizeiras e dos raizeiros, das herveiras, das parteiras, né? E trazer para um lugar de muita importância na nossa vida. Então, é um pouco, né, sobre isso, o vídeo de hoje, né, uma primeira pincelada. Me conta aqui nos comentários se vocês querem saber mais e quais são as curiosidades que vocês têm ou quais foram as experiências que vocês já tiveram com as raizeiras brasileiras. E se você tem interesse de aprender como fazer, né? Se você tem interesse de conhecer tudo isso que eu sei, fazer as pomadas, fazer os perfumes botânicos, ter os seus próprios cosméticos, seja para fazer uma marca de biocosmético, de cosméticos naturais ou para fazer dentro da sua própria casa para você, para as pessoas que você ama, vem comigo que tá chegando aí a Semana da Alquimista Memorável, onde a gente vai ter uma aula maravilhosa que eu preparei especialmente para vocês. Então clica aqui em algum lugar desse vídeo e vem comigo pra gente estar juntas nesse dia tão especial. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Vamos brilhar!